Se tem uma coisa que causa repulsa, indignação, que causa nojo, né, que causa uma angústia intelectual, consciente, né, da consciência, é um pobre que idolatra o rico, que sonha ser como um rico, que acha que o rico é honesto, que o rico é trabalhador, que é filho de Deus, amado, só prosperou porque é talentoso e por causa do esforço dele ele chegou onde chegou, né? E eu digo isso porque eu estava olhando hoje, né, as falas do Renan Santos e as falas do também ontem do Pablo Marçal, né? Renan Santos, um cara que se diz ateu, agora está usando Jesus, né? Usando a Bíblia, usando Deus para fazer o povo votar nele, né? O cara que diz que a escala 6 por 1, né, é ruim, que vai causar uma quebradeira danada, que o Brasil vai quebrar se tiver a escala 6 por 1, ou seja, nada que se propõe, né, para o pobre, para o trabalhador, eles aceitam, né? Aí ele diz, vai causar uma quebradeira, vai quebrar. Quem vai quebrar na verdade? Vai ser quem? Os ricos, né? Que enriquecem através da mais-valia do trabalho do pobre, né? De sugar, né, os frutos do trabalho do pobre, porque quem produz são os funcionários, os trabalhadores, os pobres, o rico só faz mandar, né? Aí eu estava pensando, né? O que que o cara faz, né, para poder vir nesse mundo e ter que conviver com essas pessoas tão ruins, né? Porque eles provam, né, na sua forma de dialogar, de se expressar, né, que eles são as pessoas mais egoístas do mundo. Né? Embora o Renan não tenha tido filho, ele age como se fosse o pai mais egoísta do mundo, porque as pessoas antigamente, até hoje fazem isso, geram filhos apenas por questões econômicas, egoístas, individuais, né? Para enriquecer, para ter mais dinheiro, para o filho trabalhar para eles, né? E o Renan, embora não tenha um filho, ele age como esse pai, né? Quando diz que não pode dar mais um dia de folga para o povo, garantir por lei um dia de folga para o povo, ninguém mais vai trabalhar no sábado, né? Justamente por quê? Porque vai quebrar a economia, vai quebrar o patrão, né? Aí todos eles usando o nome de Jesus. Imagina como Jesus está se contorcendo no túmulo, né? Se revirando com as pessoas usando o nome dele, mentindo através do nome dele, fazendo coisas que ele jamais faria, né? Aí você vê o Pablo Marçal ontem falando justamente o quê? Não, que o povo tem que parar com isso de não gostar de empresário, não gostar de rico, porque o problema não é do empresário, não é do rico. É claro que é, né? Aí o cara se diz cristão, né? O cara prega Jesus, né? Carregando esse tipo de ideologia, né? Que diz que é cristão, né? Que Jesus, o pensamento dele reflete o pensamento de Jesus, do que está na Bíblia, né? Escrito por Jesus, né? Que diz que Jesus disse, né? Então, veja bem, esse mesmo Jesus que disse para um jovem rico na época dele que o jovem rico jamais entraria no reino dele, por quê? Porque ele não tinha vendido tudo para dar aos pobres. Porque Jesus não pediu perfeição dele, Jesus falou para ele, se você quiser ser perfeito, vende o que tem e dá para os pobres, né? Porque ele perguntou o que ele ia fazer para ter a vida eterna, e Jesus disse para ele, só seguir o mandamento, não matar, não roubar, entendeu? Não ter falso testemunho, honrar pai e mãe, né? Aí ele disse, eu tenho tudo isso, o que ainda me falta? E Jesus fala, então vende tudo e dá para os pobres. Aí ele sai triste, por quê? Porque ele não quer vender tudo, por quê? Porque ele tem muita propriedade. Porque vender tudo e dar para o pobre na mente do rico é o oposto do que ele pensa. Porque ele pensa como no mito bíblico, né? Ele é rico porque ele é filho de Deus, escolhido de Deus, melhor do que todo mundo, né? E porque ele é rico, né? E porque ele é filho de Deus, então ele é rico, então ele também não trabalha, porque quem trabalha é o pobre trabalha porque ele é pecador, então ele tem que ajuntar e amontoar para aquele que agrada a Deus, que é ele, o rico, né? Que não trabalha porque agrada a Deus, né? Então, o pensamento dessa galera é assim, né? Eles podem fazer qualquer coisa, menos vender tudo que tem e dar para os pobres. Né? Então, se você é cristão e ensina para as pessoas a entrar no reino, né, de Jesus, você é rico e não vendeu tudo e deu para os pobres, saiba que você é o primeiro a não entrar lá. Que é mais fácil passar um camelo numa agulha, na ponta de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. E não é porque ele não obedece os mandamentos, porque o rico na época de Jesus obedecia os mandamentos, mas porque ele não tem coragem de vender tudo e dar para os pobres. Né? Ele não tem coragem de trabalhar no lugar dos pobres. Né? Então, ou seja, essa galera, né, é uma galera que mente sem limites. É uma galera ruim mesmo, Renan Santos. Cara, eu desconheço qualquer político que seja tão ruim como esse cara. O cara é muito ruim mesmo. Né? Muito, mas muito ruim mesmo. Para ele, o povo não tem que ter direito a programa social. Para que distribuir dinheiro para o povo? Distribuir trabalho para o povo. Né? O povo foi feito só para trabalhar.
povo não pode ter descanso. Se tiver descanso, quebra a economia. Em vez de colocar a vida humana na frente, nem que se foda se quebrar a economia. O importante é as pessoas terem o direito a descansar, porque o descanso ele traz a saúde, né? E as pessoas trabalham como escravas, nem o fruto do seu trabalho elas colhem. Elas constroem casas que não moram, elas colhem frutos que não consomem, né? É dado para ela uma merreca de dinheiro lá que ela pega 0,00,1% daquilo que ela produziu, né? Porque o rico ele não é rico de verdade, porque o rico não produziu todas as riquezas que existem na Terra, porque todas as riquezas naturais, as riquezas, os bens naturais, né, riquezas naturais que tem na Terra, é a Terra que produziu. Então todo ser humano por ser herdeiro, né, por nascer e ser herdeiro de todas as riquezas, todo mundo é rico, né? O rico não tem nada, né? As riquezas que ele diz que é dele é tudo da terra, tá aí para todo mundo, mas ele diz que é dele, né? E ele só é rico, né? Só consegue ter tudo porque as pessoas insistem em trabalhar e acumular tudo para ele, né? E não para elas mesmas, ou dividir entre elas. Então, um rico jamais entrará no reino dos céus, né? Ou no reino de Jesus. Mas esses mesmos caras hoje, né? Que dizem que são contra a Bolsa Família, distribuir dinheiro para o povo, né? Que são contra programas sociais do governo, todos esses que usam o nome de Jesus, né? Não vendem o que tem para dar aos pobres, esses jamais entrarão no reino de Jesus que eles mesmos pregam. Justamente por quê? Porque eles são hipócritas. Eles são os primeiros a não vender tudo que tem e dar para os pobres, mas sim fazer o contrário, usar os pobres para acumular e juntar para eles, porque é assim que eles se tornam ricos. Então você quer dar mais trabalho para os outros? Dê exemplo você trabalhando mais com a enxada na mão, porque isso é trabalho de verdade, plantando e colhendo.